FIB Esportes na área, estamos aqui de novo, hein? Estamos aqui nos estúdios da TV FIB, que você acompanha sempre o FIB Esportes pelo canal 14 da NET, pelo canal 62 da LPNet ou nas nossas plataformas digitais, no YouTube da TV FIB. E hoje eu gosto de trazer jogador de futebol e bom, esse é bom. Falar a ficha dele aqui, só começar aqui vai demorar para apresentar, depois eu falo os times que ele passou. Eu só vou parar que ele jogou com a 88 do Norusca, o Campeonato Paulista desse ano, Paulistão 2025. Prazer de receber Denner Fernando Mels, ou simplesmente Denner. Obrigado, viu, Denner? Obrigado, eu que agradeço pelo convite aqui. Tá aqui para falar um pouco mais sobre a minha história. E só tenho a agradecer essa oportunidade. Você é 99, né? 99. 99, então o Denner está com 25. 25. Vai fazer 26 já, né? Esse final do ano. E eu trouxe o Denner primeiro porque nos Jogos do Noroeste, primeiro que eu achei que ele foi muito bem, tem uma contusão no meio do Campeonato Paulista, e aí ele até desfalca o time em vários jogos, acho que o time perde muito com a ausência dele, mas a história dele é muito legal, e aí eu queria que ele contasse, primeiro desde pequenininho, né, porque milhões de crianças sonham em ser jogador de futebol. Milhares conseguem jogar, né? E pouquíssimos conseguem ser profissionais. Acho que é um sonho realizado e eu queria que você contasse a dificuldade do sonho, tudo que você passou para chegar aí, né, Denner? É um sonho, eu acho que nem tu falou, né? A maioria sonha em ser jogador, né? Todo mundo tem esse objetivo, né? Só que muitos não sabem tudo que a gente tem que passar para conseguir alcançar esse objetivo, que é ser jogador, né? Então, muita gente fica pelo caminho, acaba desistindo, muita gente não tem apoio, né? Eu, graças a Deus, tive o apoio total sempre do meu pai, que nem eu já havia falado, né? conversado com você, então eu tive sempre 100% de apoio do meu pai, porque é um sonho que ele teve, mas não conseguiu, né? Não conseguiu porque na época dele, que nem tu comentou, na época de vocês, não era comum, largar algum emprego e ser jogador. Então acabou ele ficando no meio do caminho, porque ele optou em trabalhar aqui, ia ter uma renda para ajudar em casa. Então o sonho não foi sempre só meu, e sim do meu pai também, né? Eu e do seu pai, né? Então ele Você fez chama o seu pai? Dionísio. Grande abraço pro seu Dionísio, vai estar vendo esse programa, mandando para todo mundo. Vai ter E quando no certeza. comecinho, pô, acho que desde quantos anos? 4. Eu comecei com 4, quando a gente eu me mudei com 1 ano eu saí de Itapiranga e fui para o Vale Real, Rio Grande do Sul, que fica aos 40 minutos de Caxias, sobe a serra, né? Então com 4 anos eu comecei lá na escolinha, brincava. Então, Mas nem falava disso, não, bola já? só já jogava, tava no meio dos grandes lá e queria jogar bola. Aí com 7 anos mesmo que eu entrei na escolinha do Vale Real mesmo. Aí... Vale Real é uma cidade perto de Caxias, dá uns 40 minutos. Tu desce a serra e chega no Vale Real. Aí ali com 7 anos eu comecei a jogar na escolinha, que era de um ex-profissional, Edson Caspari. Jogou também no Juventude, lateral esquerdo, jogou no, se não me engano, no Figueirense. Aí comecei a treinar com ele, e nisso a gente fez amistoso contra o Juventude mesmo, que a nossa escolinha era o núcleo do Juventude. Aí nesse amistoso nós até surpreendeu, porque se não me engano a gente empatou com o Juventude, né? Você tinha 7, 8 7 anos. 7 anos. Aí empatamos com a base do Juventude, né? Uma escolinha de uma cidade de 7 mil habitantes, empatar com o Juventude de Caxias, não é? Aí o Jonas, que era à época o coordenador da base, fez um convite para mim. Falou, ó, tem vontade de treinar as categorias de base do Juventude? Mas não pensei na hora. Eu falei, claro que eu tenho. Só como eu era muito novo, eu precisava da ajuda do meu pai, né? É que seu pai é autorizado. Aí no começo eu sempre tinha ido com ele, porque eu era muito novo. Mas com 9 anos eu comecei sozinho daí, de ônibus. A gente fez uma parceria com a prefeitura da cidade para ajudar na passagem. Aí eles me ajudavam a pagar a passagem, eu subia. Saía da escola antes, ia, almoçava, já ia pra parada de ônibus, esperava o ônibus, já subia. Ia pra Caxias treinar no Juventude. Aí em Caxias meu pai já estava me esperando lá, na rodoviária, para me levar até o Juventude, que lá é perto, a rodoviária do estádio, mas ele queria me levar pela só para entender, o seu pai ficava te esperando na rodoviária, para levar pro clube, pela segurança mesmo que ele tinha. Ele achava que poderia acontecer alguma coisa. 9 anos de idade, pô. E antes disso tudo, né, meu pai trabalhava na Marco Polo, trabalhou, né, o tempo todo que a gente estava no Vale Real na Marco Polo. Ele largou a Marco Polo
pra eu poder viver esse sonho, né? Porque se ele não larga, eu não ia ter como com 9 anos chegar e fazer todas as coisas sozinho e voltar. Então ele largou Pra ficar te apoiando. 100%. O que ele fazia enquanto você treinava, irmão? Vendia bolacha, cuca, vendia Já suco. tinha uma Kombi. Comprou uma Kombi, ele comprou, né? Comprou uma Kombi, aí botou, lembro até hoje, botou um gás na Kombi, e aí nós ia lá. Antes disso a gente ia na padaria, eu ajudava ele a etiquetar tudo certinho, bolacha, cuca. Pro outro dia já carregava a Kombi, aí ele já ia antes, né? Eu ia depois, aí ele ficava lá entregando cuca, e às vezes ele acabava antes e ele ia assistir. Cuca? Cuca como que eu Você sabe o que é, Henrique? Aqui em explicar pra Bauru? vocês em Bauru, não. O que é cuca? É uma massa com recheio por dentro. Por fora tem um pouco de açúcar assim mais duro, sabe? Um açúcar mais duro. É mais pro Rio Grande mesmo. Daí por dentro tu escolhe o recheio. Tem de doce de leite, framboesa. O Henrique ia gostar disso daí. Tu corta e daí tem o recheio por dentro. Daí a gente chama de cuca. Aí ele vendia E isso. teu pai ficava, enquanto você treinava, na Kombi, trabalhando Aí quando ele acabava pra sustentar o sonho, né, cara? Quando acabava antes, ele ia pro treino e ficava me esperando lá. Depois acabava o treino, entrava na Kombi e nós já voltávamos pro pai. Você vai pro Juventude e você já, tipo, começa a treinar lá. Não houve, pelo menos, nem cheguei a conversar isso com você, mas não houve nenhum momento que o Juventude falou, acho que não dá mais. Não, você sempre teve jogando. Sempre Não teve plano B, né, cara? Ia jogar bola e acabou, né? Acabou. Eu sempre era o meu objetivo. Nunca pensei no plano B. Nunca me passou na cabeça o plano B, era o plano A. Você vai crescendo, idade por Vou idade. passando, e daí no meio ali, como eu era lateral esquerdo, eu comecei de lateral esquerdo, aí depois joguei de volante, primeiro volante mesmo, só que no meio do caminho, quando eu tô no 17, eu acho, ele fala, ó, pô, não vou Você é conseguir. muito técnico pro lugar de lateral esquerdo. Não vou conseguir te utilizar mais lateral esquerdo por causa do teu tamanho, que eu era bem baixinho. Aí acabou um outro cara mais alto, passou, tomou meu lugar, eu não jogava mais. Aí eu falei, então me bota pra frente. Aí nisso me botou já de meia direto. Aí quando eu fui de meia que eu voltei a crescer de novo. Aí que eu volto a aparecer. Aí meio que no momento que eu tava lá, eu era o destaque da base, era eu. E você segue morando na tua cidade, ou você já morava lá no... Não, sigo morando na minha cidade. Aí em 2011, que acaba tendo um problema familiar, né? Que acaba eu e meu pai subindo pra Caxias. Aí você já vai morar em Aí eu já vou morar em Caxias. Mas aí eu e meu pai se viramos em tudo. Pô, 12, 13 anos. 11 anos. 11 anos eu tinha. 11 anos, meu pai pega um apartamento pra nós, eu lembro até hoje. Pequenininho, eu lembro até hoje, a gente conta a história. Eu conto pra todo mundo a nossa primeira janta no apartamento, compramos uma pizza pra fazer uma pizza no micro-ondas. Nunca tinha feito na vida, nunca tinha comido pizza daquelas, por exemplo, sadia, só tira do plástico, bota no micro-ondas. Queimamos a pizza, não sabia fazer, Primeiro jantar. Primeiro jantar já queimamos já, lembro até hoje. Primeira história nossa no apartamento. Foi novinho de tudo, né? E você aprendeu tudo. Aprendi tudo. Da bola tudo. E com seu pai. Não, e com meu pai. Eu acordava de manhã cedo, com meu pai não tinha dormido até mais tarde, não. Era 7 horas, 7h30, já tava me ligando, aí já fez o quê? Já varreu a casa, já fez tudo, tinha que varrer casa, tinha que passar pano, tinha que fazer tudo, lavar louça, tudo. Meu pai não dava mole, não. Aí e é bom, né, cara? Não, eu agradeço, né, por isso que ele fez por mim, porque queira ou não queira, eu tive que me tornar, amadurecer mais rápido ainda, né, por conta de ser só meu pai. Você perdeu de moleque, cara? Porque de repente tem um monte de coisa de moleque que você acabou não fazendo, né? Sei lá, de coisa de moleque mesmo, de brincadeira, ou você tinha tempo pra ir? Eu tive, quando eu tava indo no Vale Real, né, no Vale Real, quando eu treinava, aí antes, no começo, como eu não ia todo dia, você tinha o tempo pra fazer tuas coisas? Eu saía da escola e andava de bicicleta, mas a maioria das vezes era bola. A gente sempre tinha um campinho lá, a gente combinava o horário, sempre aparecia uns 10. Brincadeira era bola. A brincadeira nossa era futebol, quem perdia pagava a coca. Essa era a nossa brincadeira. Você era molequinho e você torcia pra quem? Sou pro Grêmio. Você era Grêmio? Minha família toda é gremista, né? Menos mal, né? Bem melhor do que ser chorolado. Não. Bem melhor. Minha família toda Seu pai era Grêmio? É o quê? Meu pai, eu brincava ainda com ele. Eu lembro até hoje, ele era fanático do Grêmio. Eu brincava quando ele me corrigia, a coisa que eu não gostava, eu falava, então virei colorado. Começava a cantar a música do Inter e para incomodar. E a rivalidade lá é muito maior, né? Eu acho que o Paulista não consegue ver de Corinthians e Palmeiras, mas Corinthians e Palmeiras, mas lá, por ser só os dois, então é Atlético e Cruzeiro, é diferente, né? Eu torcia pro Grêmio, mas não era
torcer assim, nossa, fanático igual meu pai. Igual meu pai. Eu ia porque é de família, né? Todo mundo tem, por exemplo, o pai é gremista, a maioria das vezes a mãe ou vai ser gremista ou outro time, mas Seu daí pai tu é de escolhe. que ano? Meu pai é 7-4. Pô, seu pai era muito molequinho quando o Inter ganha tudo, né, cara? Ele já pega o Grêmio numa fase boa, Boa. de 80 e pouco. Ele já me conta a época Campeão do Dinho, mundo, do Dinho, do Renato Gaúcho. Jardel. Jardel. Ele pega o Grêmio de 90, que é bem superior. O Goiano que eu Luiz Carlos Goiano. encontrei no Novo Horizontino, eu encontrei. Veio aqui, gravei com ele aqui, Encontrei ele. Ele ficou pouco tempo em Bauru. E daí, Eu e o Deda. por fim, acabou jogando no Inter. Fui 2 vezes pro Inter. Por fim, daí eu Você faz a base no Juventude e vai um pouco no Inter, vou. né? Eu faço toda a base logo depois que eu fui campeão das fotos ali, que 2012, quando É bicampeão, gaúcho da gaúcho, divisão de base, em cima do Inter. do Inter. Que Que alegria pro seu pai, hein? em cima do Inter. Os 2 títulos em cobrança de pênalti. De pênalti, O jogo último pênalti. empata. Vai pros pênaltis. Eu Quem que bate os 2 últimos Eu pênaltis? bato os 2 últimos pênaltis. Nas Só duas assim vezes. fazer gol também dele. Só assim. Que eu vou falar pra você também, hein? É complicado, né? Eu prefiro dar um passe pro lado e fazer o gol, né? Isso meu pai me cobra bastante. Fala, ó, tem que chutar mais eu gol. também cobrava, falava com ele, quero chutar bem, pô. Ele falou, bate bem na bola, tem que arriscar, chuta no gol. Mas isso eu venho me cobrando bastante, eu finalizar mais. E você finaliza bem pra caramba. Tem que fazer gol, né? Futebol Aí é gol, você né? faz 2 campeonatos de base pelo Juventude. Aí eu vou pro Inter, aí no Inter eu jogo Pra terminar, os 2 jogos, os 2 anos seguidos, o Juventude é campeão em cima do Inter, o que é um feito, né, É um cara? feito, porque é muito difícil, eu vou falar por... Porque a base do Inter sempre foi gigante. Inter e Grêmio, né? Aí no primeiro você tá jogando um ano, inclusive, abaixo, né? Quer dizer, ou acima. Acima. Acima, o que a gente fala o ano era pra ser 9-9. 9-9, você tá jogando Nos 9-8. nos 9-8. Então, você tá com 9-9 jogando 9-8, pô. E aí você fica pra bater um dos últimos pênaltis. Tinha eu e mais um e o goleiro. Aí o treinador fala, ó, vai você. Eu falei, E se te fizesse, era campeão. campeão, eu falei, Tem vou a mais foto aí, o Henrique vai colocar. Tomara que o Henrique coloca. Falei, vai aí mais tranquilo. Aí eu bati e fiz. E já saí na comemoração. Eu lembro, meu pai tava lá. E vou te falar. Meu pai, qualquer jogo fosse da base, eu podia ter certeza, olhava pra tava lá. ele fazia de tudo. Ele adiantava o serviço dele, o que ele precisava. Dava um jeito. Dava um jeito e ia. E no ano seguinte, na tua idade, que é a 9-9, campeão de novo. De novo, em cima do Inter de novo. Aí o Inter não aguentou e chamou, né? Aí o Inter não aguentou e chamou. Aí eu fui pra 9-9, só que daí eu vou ainda de lateral esquerdo. O de lateral esquerdo, eu jogo ainda a Teutônia. A época era a Adidas Cup, que é lá no sul, né? O campeonato. No começo eu começo ainda de reserva e depois no decorrer da competição eu ganho a titularidade, tô bem. O Inter fala, não, fica. Aí eu falo pro meu pai, ó, pai, não tô me sentindo 100% alegre, tô sentindo falta do Juventude. Aí eu sou campeão em Teutônia com o Inter. Aí o meu pai tá lá, eu entro na caminhonete. E nós voltando, eu falo, ó, pai, não quero ficar aqui, eu quero voltar pro Juventude. Já estamos de caminhonete, não estamos de Kombi mais. Ele tava numa caminhonete também de uma Master, que era pro trabalho também. Mas Daí ele já tava vendendo água. Ele não vendia mais bolagem, tava vendendo água já. mudou até o... Mudou. Aí eu falo pro meu pai, na hora ele pega o telefone e liga pro Jonas, que é o cara do Juventude. Fala, ó, ele falou, não, eu sabia. Já tinha separado uma vaga pra ele aqui, pode vir. De Teutônia eu já vou pra Três Coroas, já vou direto pra um campeonato com o Juventude. O Jonas já tinha falado, ele falou, eu já sabia que ele ia voltar, eu já tinha separado uma vaga pra ele. Nisso eu vou, deito atrás da caminhonete e vou dormindo. Eu acordo lá em Teutônia. Já jogar com o Juventude. Acordo lá, já desço, detalhe, já tem jogo já. E você se profissionaliza no Juventude, Juventude, jogo 12 anos lá. Jogo 12 anos, em 2017 para 18 eu sou profissional. Aí eu faço meu primeiro jogo, que é contra o Ijuí fora, se não me engano. Eu entro no jogo, assim, jogo uns 5 minutinhos, 10. É uma emoção diferente, né? É um jogo diferente, né? Que a base em si pro profissional muda muito, né? Totalmente, né? Tu sente um peso diferente, uma energia diferente. Além de ser diferente, cara, que eu tenho certeza que eu acho que tem um componente, cara, o futebol gaúcho, eu que adoro futebol argentino, sempre gostei, quem me conhece sabe disso,
Pra mim, o futebol gaúcho é o que mais se assemelha ao argentino, ao Uruguai. É. Cara, é outro jogo, não é? Não adianta É. falar. Não, São Paulo, Minas, você jogou na Tombense, jogou aqui no Noroeste. É um outro jogo jogar. Lá o bicho, Ah, lá o cara apanha e não, lá não. lá é outra É coisa. assim, né? É contato lá, né? Lá é um jogo de contato, que todo mundo fala, nos próprios treinos, né? Quando o treino tá muito truncado, treino de gauchão. Todo mundo fala, Treino sempre de gauchão, refere ao porque a gauchão. pancada Porque é muito contato, porque o jogo em si é mais contato do que, às vezes, muito técnico, né? O que você acha que é isso, cara? Você acha que é o Eu acho que é o estilo é o mesmo, né? estilo? Eu acho que é o Eu acho que estilo até o gaúcho tempo mesmo. ajuda, cara. Porque tá sempre um tempo mais pesado, Eu acho que mais hoje em dia, por exemplo, proximidade de Argentina. pelo Juventude tá na Série A, então acho que às vezes acaba mudando, porque antes quando jogava qualquer jogo, era truncado por conta que a gente tava na Série B, a gente caiu pra Série C, então a gente tava num campeonato também truncado, que a Série C é campeonato truncado, não é de Ele sobe jogar. com o Juventude na Série C, não sobe? No Juventude pra B, e na B eu saio. Mas só que eu já, na verdade, já no meio do campeonato eu já tinha saído, né? Porque no meio do campeonato eu já sou Você vendido. termina a Série C, com o Juventude tá disputando a Série C, Não, no meio da Série C já. No meio da Série C eu sou vendido, aí eu vou até Curitiba, faço os vai pro exames, Atlético, assino com o que Atlético. na época era Atlético Paranaense, não era Atlético. É, Não era Atlético, agora é Atlético. agora tem um Agora tem um H, H no meio. mas era Atlético Mas Paranaense. daí então eu sou vendido, só que daí eu falo, não, eu posso ser vendido, só que eu quero Terminal, terminar, eu quero voltar emprestado pro Juventude, terminar a Série C, subindo pra Série B no Juventude. Eu quero sair com o dever cumprido. Aí acontece isso, eu vou lá, eu assino. acho que até faz gol nessa Série C, cara. Não faz? Na Série C. Contra o Paysandu, não teve um Esse, jogo? esse é B. Ah, esse é Série B, né? Esse é na Série B. Faço gol na Série B, eu faço o primeiro gol como profissional, foi esse Contra o jogo. Papão. Primeiro gol e assistência. Vou Faço um gol e estudei uma bem, tá vendo, Henrique? Fala que eu não estudo, ó. contra o Cabeça Paysandu, boa. faço o gol e dou uma assistência. Primeiro gol, primeira assistência como profissional. Aí no outro ano, Cara, eu jogo. explica a emoção de fazer um gol no profissional. O primeiro gol ainda não tem nem como explicar a emoção, que é totalmente diferente. Foi de chute? Foi de chute. Fora da área? Foi, na entrada Tá da vendo? Eu grande falo pra você área. bater de fora da área, irmão. Não, na entrada da grande área. Sobrou, eu chapei ainda, eu lembro até hoje. Lá na Curuzu, no... Lá. Lá? Eu lembro até Puxado, hoje hein? nossa, no jogo puxado, porque o jogo choveu bastante. Aí. Campo pesa pra Não, caramba alagou o túnel. Alagou o túnel pra entrar no campo. Eu lembro até hoje, tava pra cima do joelho a água. Aí, não, vamos ter que passar no meio da torcida. Aí fizemos uma filinha indiana e fomos, fardado, tudo pronto. Série B, hein? Passamos no meio da torcida. E foi. Eu lembro até hoje o Brian Rodrigues, centroavante, jogou no Grêmio até. Brian. Os caras queimaram ele com cigarro. O cara fumando lá, ele passou, queimou o braço dele com cigarro aqui, ó. E não vai fazer o quê? No meio de Nada. todo mundo olhando e. Bom não falar nada. Não, só fez a filinha, entramos no campo e Foi jogamos. o teu primeiro gol. Primeiro jogo, 3-3, acho que acabou o A jogo. emoção é diferente, Ah, né, irmão? Totalmente diferente. Emoção, primeiro gol, eu volto do intervalo, dou uma assistência no segundo tempo. Ah, mas isso aí é comum, né? Assistência eu não vou... Mas é bom também eu falar. Assistência eu não vou ficar contando, porque isso aí você faz bem. É. E aí você... Pô, quantos anos de juventude? Desde 12. 12 anos. 12 anos. 12 Você anos, entra com 7, sai com 19. com Por 19. aí. Aí eu sou vendido, aí eu vou O Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Depois você pega um time do Atlético gigante, Eu né? peguei a época pegou o do time- Guimarães, do Nicão, logo quando foi campeão da Copa do Brasil. É, Na Copa do Brasil. Peguei contra o Inter. contra o Inter. Seu pai ficou feliz pra burro. Pô, aquele time era muito bom. O time era bom, nós treinava, daí eu cheguei lá pra base, né, pro Sub-23. Aí, por fim, acabou depois do Sub-23, aí eu não podia participar de nenhuma competição, aí o Thiago Nunes fala, ó, não vai pegar férias, vai subir profissional. Aí eu acabo subindo profissional. Você fez vários jogos com o Atlético, né, cara? Eu fiz alguns, eu fiz mais no Sub-23, fui pra um jogo na Sul-Americana, com o Atlético eu fui. Pra um jogo na Sul-Americana, no ano que eles foram campeão também. Aí início da pandemia. Aí na pandemia, aí vai pra casa, que fica um mês todo mundo em casa, né, sem poder fazer Ninguém nada. fez nada. Aí veio o convite da Chapecoense. Veio o convite, daí eles explicam que o Sub-23 ia ser fechado, iam fechar o Sub-23, que eu poderia ter a oportunidade no profissional, só que Você tá com 21 nessa 20, 21? 20. Aí eu tenho a oportunidade e eles falam, ó,
pode ter chance, como não pode ter. Ó, É um risco. É um risco. A gente tá abrindo para você essa conversa, né? Vem a Chapecoense atrás, tem interesse, aí fica a seu critério. Aí eu converso com meu pai e eu falo, ó pai, eu acho que eu posso agarrar essa oportunidade, porque vai ser bom para mim, é profissional, vou estar jogando, preciso jogar, quero uma Série B também, catarinense. Aí eu vou pra Chapecoense. Eu chego lá nas oitavas do catarinense. Eu lembro até hoje, classificaram em último. A gente classificou em último, aí a gente pegou o Avaí. Pegamos o Avaí, Clássico, gigante. de primeira já o clássico. Aí a gente em casa, vence em casa, ganha em casa e vai jogar o segundo fora. Vai jogar o segundo, segundo fora, daí eu lembro que a gente tomou um gol rapidinho, mas na sequência já conseguiu empatar, a gente foi cozinhando o jogo e passamos o Avaí, que nós era o patinho feio da competição, porque antes de tudo isso, a Chapecoense estava para não classificar. A gente precisava ganhar, um outro time empatar ou perder. Chegou o último classificado. O último classificado, o patinho feio. A Chapecoense era o patinho feio da competição, tava tomando taca de todo mundo. Aí acaba passando do Avaí, todo mundo, nossa, tirou o líder. O Avaí classificou em primeiro, tirou o líder. E daí a gente pega o Criciúma. Tô só porrando. Pegamos o Criciúma. Aí em casa também, em casa a gente vence e perde lá. Lá eu lembro até, lá a gente jogou com 4 zagueiros, a gente 4 zagueiros, porque não tinha, os nossos laterais se machucou. Aí vai pros pênaltis. Aí a gente passa nos pênaltis. Aí tiramos mais um grande, né? E vai pra final. E vai pra final. Aí fala, caraca, final. Aí final pegamos o Brusque. Aí já foi mais tranquilo, né? O time do Brusque era bom também. Era bom, era sempre complicado jogar lá, né? Só que daí a gente fez o papel em casa. Em casa a gente ganhou 2-0 já. E segurou lá. E segurou lá. Nossa, um sol. Eu lembro até hoje. Campeão catarinense, cara. Campeão, chegamos. Colocando faixa. Campeão catarinense. E dá moral no clube, né? Ah, com certeza. Primeiro título como profissional foi o catarinense. E todo mundo achava que ia ser um ano ruim. Perdido. Ruim pra Chapecoense, e acaba com o título já dando um ânimo, né? E nesse ânimo todo mundo também se animou e falou, não, bora. E fomos pra Série B. Aí na Série B, quando vê... Primeiro jogo, eu lembro, primeiro jogo da Série B eu acabo machucando. Porque eu tava um tempo sem jogar, eu peguei essa sequência desses 6 jogos, joguei todos os jogos. Os finais. Primeiro jogo às 11 da manhã, contra o Oeste, eu lembro ainda, lá em São Paulo. 40 minutos do primeiro tempo eu acabo machucando. Aí eu saio, eu perco 7 jogos. Pego os 7 primeiros jogos, aí depois eu volto. Aí a gente vai. A campanha foi boa do Chape, da Chape. Foi, a gente subiu 8 rodadas antes. Subiu tranquilamente. Tranquilamente, subimos 8 rodadas antes, aí meio que a gente deu uma largada, aí o América encostou em nós, o América do Lisca lá encostou na gente, e daí a gente um dia se reuniu e falou, ó, vai ser bom pra todo mundo ser campeão. Pô, que ano, hein, cara? Vai ser bom pra todo mundo ser campeão, vamos ser campeão, aí todo mundo, não, então vamos ser campeão, vamos, daí a gente voltou. Aí nós voltou, começamos a focar mais, buscamos, porque daí eles passaram a gente e chegou pro último jogo. O último jogo era saldo de gol, a diferença nossa. E aí, era contra o Confiança. Logo no primeiro, começo do jogo, eu dou uma assistência pro Anselmo, a gente faz 1-0. Aí fala, vai ser tranquilo o jogo. E o Anselmo fazia gol nesse time, né? Gol. Fazia muito gol. Ele, o Ailon, o Mike, o Paulinho Mocelin, o nosso time era muito bom, porque eu acho que a gente encaixou muito bem, a gente queria, eu acho que o grupo fechou e a gente queria o mesmo objetivo. E então, jogar lá na Arena Condá é pesado, hein, cara? O lugar difícil de jogar também, né? Difícil. Pressão, cara, os caras são... Mas na época não tinha torcida, né? Esse 2020 era pandemia, sem torcida. Aí mesmo assim foram campeões. A gente foi, volta e é campeão no último jogo, contra o Confiança. Aí a gente faz 1-0, aí volta pro segundo tempo, os caras já empatam, eu falei, deu ruim, a gente pensou, deu ruim. Eu lembro desse jogo. Eu lembro, você tava o Indy, né? O Indy Condá na arquibancada, a gente dizia, quando tá lá? A gente pedindo toda hora, quando tava o jogo da América. Aí quando veio a gente faz 2-1. Inicia aí. No final saiu o terceiro. Eu lembro. No final saiu o pênalti. Saiu o pênalti. Aí a gente, e aí? Não, larga, cerrou. Aí era na mão do Anselmo, o Anselmo foi, cavou e fez o gol. De cavadinha. Aí acabou. Pênalti aí o Mandrake, né? Mas tudo bem. Ô, louco, foi um pênalti claro. Sabia que ele ia falar isso. Claro, eu falei. Que ano na Chapecoense, irmão? 2020... 2021, né? 2021. Porque acabou em 21, né? Acabou em 21. Foi um ano, tá louco, catarinense, campeão brasileiro, né? De Série B. E antes de você falar depois, pra onde você foi depois da Chape? Deixa vir o nosso
nosso apoio cultural, né, São Henrique? E a gente já volta. Não saia daí, o Denner vai continuar contando essa história dele e vai chegar no Norusca. Calma, hein? A gente já volta. Curta a real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta, estamos na área, derrubou, é pênalti, você sabe. FIB Sports está aqui com o Denner, meio campo, camisa 88 do Norusca, contando toda a sua história. E antes de voltar a falar com o Denner, eu tenho que agradecer também quem dá o apoio cultural para o Do Mauad Esportes. Um grande salve para o Bet Certo, um abraço para o Edão, para o Lucas Topasso, para o Matheus, Rede LK de Poços, hein? Kiko Barbosa, o Gui, o pai deles, o seu Quinho, gente boníssima. NBA Esportes, meu primo Paulão, a Adriana sempre apoiando o esporte bauruense. Pegoraro Engenharia, também patrocinador do Norusca, hein? Um abraço, viu? Eduardo Pegoraro está sempre apoiando o esporte do Norusca. Copical Tintas também, com a maestria da família, apoiando também o Noroeste, apoiando o Do Mauad Esportes. Um abraço, viu? Caim Oliveira. O ARR Store, não posso esquecer, além de patrocinar o Do Mauad, a ARR Store patrocina e faz todos os uniformes do Esporte Clube Noroeste e agora é representante da Capa, né? Quem faz uniformes da Capa no Brasil. Grande abraço pro Renato, pro Rodrigo Galvão, pro seu Galvão. E no Japanese Food, disparado a melhor comida japonesa de Bauru. Se você não foi, tem que ir, viu? Ir no Japanese Food, Celinho do Hiroshi. E para terminar, não posso esquecer, Tributex, escreve-se Tributax com A, mas a gente fala Tributex, tá? Do meu grande amigo Eduardo Sevilla, do Fábio Ferraz, também apoiando não só o Do Mauad Esportes, mas principalmente muito apoio no patrocínio ao Esporte Clube Noroeste. Ô Denner, ó, acertei tudo, você viu, Henrique? Ô Denner, paramos na Chape, cara. Aí tá com moral, né? Campeão, jogando tudo. E aí, o que acontece? Aí eu volto pro Atlético. Aí eles falam que eu ia ser utilizado lá e vai passando o tempo, não E nada. nada, e vai passando. Aí quando E é terrível pro jogador, né, irmão? já tinha passado 3 meses já. Aí chegou um momento que eu falei, ó, eu preciso ir pra um clube, eu quero voltar pra Chape. Eu falei, eu quero voltar pra Chape, Série A, né? Falei, ó, eu quero jogar Série A. Eles, não, a gente não pode te emprestar pra uma série que é a mesma da nossa. Que vai eu falei, não, enfrentar a gente. eu só vou sair se eu for pra Chape. Se eu não for pra Chape, eu não vou sair, vou ficar aqui, então. Chato também, irmão. Aí, mas é que eu falei, ó, eu tenho um sonho de jogar uma Série A, num clube ainda que eu já tive história, que eu fui feliz, quero voltar pra lá. Eles falam, vou falar com o presidente, no outro dia eles falam, não, deram aval, pode ir sim, eu arrumo minhas coisas e volto pra Chape. Só que eu já volto meio que sabendo que a gente ia cair, porque fez o primeiro turno. Já fez um campeonato horroroso. Fez um primeiro turno muito abaixo 21, já. né? Isso? É, 22? 21. Fez um campeonato, o primeiro turno muito abaixo. Esperou o segundo, mas não tinha jeito. A gente até empatava contra os grandes, mas perdi os jogos que precisava. Aí acabou caindo. Aí nisso, quando cai, eu volto pro Atlético, eu tinha contrato ainda. Aí vem o Sport. Sport. Vem atrás. Casar. Cara, esse grito é demais lá, né? Aí eu falei, pô, mas time eu com muita camisa aqui embaixo no sul, vai lá pro Nordeste pegar o sol. Nordeste, eu falei, um clube com muita torcida. Falei, não, vou ir. Aí eu assino com o Sport, pelo 2022. Aí a gente começa lá, não começa muito bem no Pernambucano, começa meio lento. A pressão lá daí volta a torcida. A torcida voltou 21 já na Série A, só que daí lá 22 lá já é torcida direto, né? A torcida
em cima, Tudo pressão, complicado. pressão, aí já deu uma assustada, né? Eu falei, nossa, aqui é pressão. E vai, aí Copa do Nordeste a mesma coisa. Aí chega a Copa do Brasil, a gente cai na primeira fase. Que já Aí, é aí, normal, né? aí já tem que sair aí pela porta do fundo do aeroporto, já que os caras iam pegar a gente já dentro do aeroporto, já sai por trás. Eu falei, meu Deus, pressão. Aí vai, agora é obrigação Copa do Nordeste. E Copa do Nordeste vamos passando, aí na semifinal, eu jogando, aí no primeiro tempo ainda eu sinto o pubis. Aí eu acabo saindo contra o CRB. Aí a gente ganha o jogo de 3-1, a gente passa pra final. Aí os caras falam, não, vai ter que jogar, tem que jogar a final, eu tomo Final é um injeção. jogo fácil, né? Aí pegou Fortaleza. Falei, caraca, aí joga na Injeção e vai o que precisar e vamos jogar. Aí a gente nem jogou na ilha, porque na ilha não ia ter tanta capacidade. Aí a gente joga na Arena Pernambuco. Jogo na arena. Mas 43 mil pessoas. Lotado. Lotou. Aí saímos perdendo de 1-0, no finalzinho do jogo, a gente faz o empate, 1-1. A gente vai vivo lá pra lá, né? Castelão. Castelão. Aí ainda não lembro, nossa, quando a gente foi aquecer no Castelão, lembro até hoje. Até conto pra todo mundo, assim, né? 61 mil pessoas que tinha. Aí a gente vai, na hora que a gente entra no túnel, sobe pra aquecer, assim, aí não dá pra conversar. Você não barulhão. perguntar isso. Você não consegue ouvir o cara do lado, né, Não, cara? muito Quanto barulho. mais o técnico te chamando pra Não tem coisa. como, aí do lado assim, aí do nada a gente aquecendo assim, um silêncio, dá um silêncio no estádio, assim, um silêncio total. Do nada. Do nada, um silêncio total assim, aí atrás do gol começa o cara na bateria. Sensação. Quando ele dá a última batida, assim, o estádio todo junto, assim, ó, começa a pular, assim, ó. Eu falei, nossa senhora, eu falei, Aí, né? cara, que barulho. Eu falei, na hora arrepiou, assim, eu falei, cara, que legal jogar assim. Aí eu olho pro lado assim, a torcida do esporte lotado também. O espaço era do esporte. Lotado e fazendo barulho, cantando também. Eu falei, cara, vai ser legal esse jogo. E vai indo o jogo, e no começo, não digo no começo, mas no prolongar do primeiro tempo, um pênalti pros caras. Os caras fazem o gol 1-0. E vai, no finalzinho do primeiro tempo, o juiz não dá um pênalti pra nós. Aí vai pro VAR, nem chama. Aí eu falei, eita, não, acho que não vai dar boa. Aí no segundo tempo, aí no meio do segundo tempo eu saio. Aí vai mais um pênalti pra gente, o juiz não dá de novo. O VAR não chama nem nada, e por fim acabou 1-0. Aí a gente sai com aquele, né, aquele gostinho Gosto amargo pra caramba, né? né? Pô, final, os caras tinham já fretado um voo pra gente voltar já, comemorando. Pô, eles imaginavam que a gente ia ser campeão, todo mundo pensava, né? E aí daí no meio da semana, eles liberam o áudio do VAR, aí vê foi quem um roubaram, absurdo, né? vê que roubaram mesmo, que, pô, dá pra ver nítido que o goleiro vem e vai no búfalo, reto no búfalo, eles falam que o búfalo pegou o contato, aí deu pra ver que foi roubado, mas eles já não tinha mais o que fazer, os caras já comemoraram, já tava com o troféu e tudo. Campeão. Aí a gente volta pra jogar o Pernambucano. Aí nisso, depois que eu tomei injeção nos 2 jogos, eu volto pra jogar o Pernambucano, aí eu falo, não quero mais tomar injeção, vou ver até onde vai. Aí, né, até nesse jogo ali no intervalo, já não aguentava mais de dor no pubis, aí eu pedi pra sair, aí vai pros pênaltis, a gente acaba perdendo nos pênaltis. Pernambucano, caímos fora. Nem pra final a gente foi, Pernambucano. Aí volta a pressão de novo. É, porque lá é muita É pressão. muita, aí volta a pressão de novo. Não, Ficou como uma assim? temporada só no esporte, né? Ficou uma temporada. Mas quando acaba a temporada, eles falam, vamos renovar. Rescinde na Atlético Paranaense e renova com a gente mais 2 anos. Eles queriam eu mais 2 anos lá. Só que eu já tava com a mente já não, muita pressão, sempre muita cobrança, sempre foi cobrança em cima de mim, né? Muita cobrança. Falei, quer saber? Não quero. Aí nisso o Humberto, que foi campeão com nós na Chapecoense, acerta no CRB. Aí ele me faz o convite pra ir pro CRB. Aí eu vou pro CRB, assino 2 anos no CRB. Aí eu... Lá é mais tranquilo no CRB também. mas né? tem Tem pressão, mas não é igual. Não, eu acho, hein? mas tem ainda. Muita lá, jogar essa Copa do Nordeste, quando pega, por exemplo, o Sport, os grandes de lá também é muita pressão. E o clássico, né? Contra contra o o CSA. CSA, né? Aí nisso eu começo jogando, aí depois não jogo mais tanto no estadual ainda, né? Aí eu vou e converso com o Humberto, explico pra ele, Humberto, eu quero jogar, eu preciso jogar. Se surgir algum clube, alguma proposta, Você tu me me libera? Daí ele fala, por mim eu não te libero. Por mim eu não te libero, mas daí vai de ti. Se você quiser mesmo, eu não vou te prender. Eu falei, não, beleza. Aí nisso apareceu o Vila Nova,
Aí acabou não acertando com o Vila Nova, daí eu optei, eu falei, não, vou ficar no CRB. Nisso, quando eu falei, vou ficar, ainda falei pra minha esposa, falei, não, nós vamos ficar aqui. De noite, A esposa tá aí, né? Caroline. Ela não quer aparecer. aí de noite, quando falam, vamos ficar de noite, o meu empresário me liga. Novo Horizontino. Aí vambora. E aí, vamos ou não vamos? Aí eu falo, pô, mas tinha falado que eu ia ficar, tinha até dado não pro Vila, que eu ia ficar No CRB. no CRB. Aí falou, não, vamos. Aí eu falei, então vamos então. Aí no outro dia eu A vou. parte é difícil pro jogador, né, Denner? De mudar toda hora. É, que a gente ia acabar de chegar, né? Complicado. A gente ia né? acabar de chegar em Maceió, então fazia Que é uma cidade legal. muito pra boa, caramba. né, não fazia muito tempo, e daí vim pra São Paulo se mudar. Aí eu falei, não, então vamos. Aí eu só no CT, assino as papeladas, tudo, pego minhas Vai pro coisas Novo Horizontino. e vou pro Novo Horizontino. Aí eu chego, aí deu até uma confusão lá com o Vila, né? Com o diretor, que eu tinha falado que ia ficar no CRB, aí por fim ele fez uma matéria lá, alegando que eu não tinha ido pro Vila Nova com medo da torcida do Vila Nova. Fazer, né? Aí eu falo, pô, mas pressão, torcida vai ter em todo, qualquer lugar que tu vai ter torcida, vai ter pressão. Aí ele meio que quis utilizar isso, porque até então tava dando como ok eu ir pra lá, né? Aí ele quis meio que utilizar essa questão pra tirar do lado dele e jogar tudo na minha pressão. Sendo que eu tinha feito uma pergunta pra ele que tinha dado um jogo, o centroavante erra um pênalti, um torcedor invade o campo e dá um soco nele. Aí eu tinha pedido sobre isso, ele até me explica, não, pode ficar tranquilo que aqui o presidente de Vila Nova, ele é policial, tudo. Eu falei, não, então tranquilo, só pedi isso. E isso ele utilizou um contexto para fazer essa matéria e botou no lugar a matéria foi numa fonte, uma das maior de Goiânia, que botou na matéria falando, Denner não vem por medo de torcida. Aí é ruim pra caramba, hein? Aí me E é duro Aí, você explicar. aí me tua- pegou, tipo, de surpresa. Eu lembro até o Mike me mostrando, pô, tu viu essa matéria? Eu falei, não vi. Aí eu li, eu falei, pô, Nada disso. nada a ver. Eu falei, nada a ver. Aí o primeiro jogo com o Novo Horizonte. Vai enfrentar, pelo Novo Horizonte, você vai enfrentar os Não, caras. e o primeiro jogo contra quem? Contra eles, lógico. Contra o Vila Nova, lá. Pô, aí Primeiro jogo. tem uma contusão já, né? Não, eu falei, vamos pro Não, jogo. vai pro jogo? Não, mas daí eu começo no banco, né? Que eu chego lá na semana, aí eu chego lá, treino 2 semanas, 3, eu acho. Aí eu tô no banco ainda, eu entro no intervalo. Aí no banco me xingando, a gente vai para aquecimento, já, ei, cagão, medo de torcida, e falando um monte, aí eu falo, vou fazer o quê? Vou responder quando entrar. Aí eu entrei no jogo ainda, eu lembro, eu comecei a jogada do gol, mas a gente acabou perdendo 2-1. Aí acaba o jogo, os caras, pô, por que não veio pra cá? Que tu ia ser titular? Pô, jogou bem e tal. Falei, não, fiz uma escolha, né? Aí eu acabo depois sendo titular no Novo Horizontino, jogo mais 3 jogos, aí no meu terceiro jogo como titular contra o Mirassol, eu acabo machucando o joelho. Pô, Não, aí é. E eu tava Contusão bem. grave sua. Eu tava bem, eu tava Até com... então é contusão muscular, contusão na de... primeira de cirurgia, né? Essa de cirurgia. Eu tava bem, tinha já recuperado a confiança de novo, tava com moral, tava bem, tava tranquilo, aí no meio do jogo, primeiro tempo, eu acabo pisando no pé do cara e acabo rompendo o menisco. E totalmente aleatório. Não, sozinho, Nada. ainda sozinho, numa dividida aleatória. Isso, a cabeça do jogador é terrível, né, irmão? Aí acabo saindo com 30 do primeiro tempo, aí todo mundo, não, calma, pode ser nada, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque eu Alguma não coisa tinha mais o movimento da posterior, não conseguia mais trazer o joelho, acabou o movimento, como se eu não conseguisse mais trazer minha perna para trás. Aí eu falei, isso não é normal, alguma coisa tem, aí eu acabo fazendo a ressonância e aparece o menisco. Só que nisso que aparece o menisco, eu falo, então é tranquilo, é um mês, eu opero, um mês, tô de volta, tô sossegado, tranquilo. Mas não era, né? Mas no meio da cirurgia, quando ele acaba a cirurgia, eu tenho até ele me passou o vídeo, no vídeo ele tem a gravação, né? Ele me mostra, ele me explica, ó, no meio da cirurgia, quando ele faz o teste no menisco em si, quando ele corta o menisco, faz todo o processo lá, o menisco sai junto, vem todo, tava solto. Aí tem que ir para outro processo, eu tive que suturar o menisco, tive que fazer 4 pontos, né? Eu fiz 4 pontos no menisco. Aí é outra recuperação, então a recuperação que era para 1 mês, já vai para 4. Puta, tua cabeça fica... Para 4 meses, porque daí porque quando Perde o ano, né, cara? eu já estranhei quando eu acordei. Quando eu acordei, aí eu acordei da cirurgia, meu joelho todo enfaixado. Achei estranho, porque quando tu faz a cirurgia, tu sai caminhando já, né? Falei, eu acho que já não foi a mesma coisa. Aí dá uns 10 minutos, o doutor vai lá no quarto e explica, ó,
cirurgia foi outra, tivemos que fazer ponto, outra recuperação, então eu tenho que ficar 2 meses sem botar o pé no chão. Aí eu falei, Isso 2 São meses? Paulo, né? Foi em Novo Horizontino. Lá em Novo Horizonte? Lá em Novo Horizonte, 2 meses sem botar o pé no chão. Depois no quarto jogo, o quinto jogo era da Série B ainda, né? Daí eu já machuco. Aí eu falo, nossa, foi 2 meses sem botar o pé no chão. Eu falei, nossa, como vai voltar a musculatura? E fiquei 2 meses. Queria botar o pé no chão, você não podia fazer nada. Com a Ele muletinha, praticamente o ano todo, né? eu vou, recupero. Aí quando eu recupero mesmo, aí começa o cisto, estoura o cisto aqui, aí dá lesão na panturrilha. Aí com o tendão, todo dia com dor no tendão, todo dia. Chegou um momento que eu falei, ó, eu acho que nunca mais vou conseguir jogar sem dor, nunca mais meu joelho vai ser o mesmo. Eu enfaixava meu joelho, tinha treino que eu enfaixava, igual na academia o pessoal enfaixa todo o joelho para botar mais peso, eu tinha que treinar assim. Eu treinava com meu joelho duro assim, ó. Eu tinha esse movimento, correr e assim, porque só assim tirava um pouco da dor para eu conseguir treinar. Não é normal isso. Não, não é normal. Não é normal. Aí só isso para me limitar um pouquinho, tirar a dor para eu conseguir treinar um pouco mais normal. Aí chegou um momento que eu nem assim eu conseguia mais, eu tive que parar de novo. Eu tive que voltar na recuperação. Aí, mas mesmo assim, Fisioterapia pra caramba. eu voltei para um jogo só, mas nem joguei, só fui pro banco e depois acaba o ano. Aí eu fico 7 meses, a lesão de 4 meses já vai para 7. Mas mesmo assim eu acabo o ano com dor no joelho. Com dor no joelho, Isso é 23? 23. 23. Aí 23 daí eu volto pro CRB, né? 24. Aí chego lá e já falo, ó, não vamos contar contigo. Eu imaginava, porque eu perdi o ano todo. Como que eu vou chegar num clube e eles querem contar comigo? Aí eu fico lá, eu treino um mês separado. Aí nisso aparece a Tombense. Uma mesa assim, eu com 24, você vai jogar 24, é. Mas eu começo assim com dor no joelho, aí eu começo a fazer trabalho mais específico ainda, mas a dor no joelho não passa, e volta os pensamentos, será que quando eu vou Você treinar? pensou em outra operação, não? Não pensei em outra operação porque eles falaram que às vezes tinha que fechar um ano para parar a dor, né? Aí eu falei, então vamos esperar esse um ano. Eu chego na Tombense com dor também ainda. Aí eu ganho peso, porque eu fiquei muito tempo parado, não conseguia treinar, não conseguia fazer treino normal, intervalado, assim, porque quando eu ia pisar e girar, eu tinha muita dor no tendão, então eu não conseguia fazer muito treino. Limitado, né? Fazia o mais Dá o medo de simples. jogar, não dá? Dá receio de fazer qualquer jogada diferente. Aí eu vou na Tombense eu volto, começo a fazer uns trabalhos mais específicos também, mas acabo começando a ganhar um pouco mais de confiança, diminuindo um pouco mais a dor. Aí na Tombense é um ano que eu não jogo tanto, acabo não jogando muito. Mas pelo menos o joelho me recupera 100%, não tenho mais dor no joelho, nada. Hoje joga normal, né? Você não Hoje jogo sente normal, não nada. sinto mais nada. Você nem pensa, né, cara? Que você joga, Não. nem pensa. Você tá... Mas antes eu pensava, porque antes eu Deixa eu sempre falar, tinha né, aquela... sempre parece que aquela dorzinha no tendão me lembrava, né? Cara? Todo mundo fala, cara, o joelho é a pior coisa que tem pra... E daí, por fim, que eu achava que era para ser o mais simples, que é um menisco, acabou sendo o tempo de um LCA, né? De um ligamento. Até mais do que o LCA, se você for pensar, né? E daí eu vou também, não jogo tanto, aí acaba o ano, né? Aí eu falo, e agora? Se eu não joguei tanto, né? Que vai aparecer. Vai aparecer. Pô, ser o melhor clube do mundo. Acaba aparecendo o Norusca. Quem que te chama pro Noroeste, ô Denner? O dedo, eu acho que liga pro meu empresário, aí eu tenho o primeiro contato do meu empresário, né? Falou, ó, o Noroeste veio atrás. Beda, acertou legal, hein? O Noroeste veio atrás, aí subiu, né? Tinha subido da 2 para 1, veio atrás, o objetivo Ficou dele... o meio do ano inteiro sem jogar. A gente não se classifica, né? Na Tombense, a gente não... Não, fala o Noroeste. O Noroeste tinha subido pra série do Paulistão e não jogou Copa Paulista. Ficou parado, não jogou. Ficou parado esperando o Paulistão. Aí tem o contato com o Noroeste, fala dele, explica do clube, né? Subiu da 2, tem o objetivo de permanecer na 1, quer fazer um time para permanecer na 1. Aí eu falo, então vamos. Vambora. Bora. Aí eu apresentei dia 11 de novembro. Apresentei. Aqui aí no Bauru Tênis Clube. Os treinos eram no Bauru Tênis Clube, não no BTC. No BTC, isso. Eu fui lá. A gente apresenta, já começa os treinos. Aí eu já começo bem, porque sem dor no joelho. Aí nesse período que eu fiquei, deu 2 meses, né? Em Caxias, né?
Aí, quando acabou na Tombense, a gente não classificou. Aí Caxias. acaba o campeonato antes, eu volto pra Caxias. Só que daí, nesses 2 meses eu fiz o quê? Fortalecimento. Contratei um personal lá de Caxias pra focar nisso. Falei, ó, eu quero fortalecer, recuperar 100% o joelho. Aí eu treinei voltado a isso. Aí quando eu chego aqui, eu chego bem, chego com força, chego tranquilo. Aí a gente começa a treinar aqui, começa o Paulistão. Você já foi bem logo nos primeiros treinos, cara. Eu lembro que eu falava, a gente tava na rádio e o Lanza ia muito nos treinos, eu ia em alguns, mas dá pra ver que é diferença. Você vê quando o cara é diferente, né? Você vê, olha, pega na bola, eu sempre brincava. Você sabe quando o cara tem uma diferença técnica. Não tem, né? Você vê o Carlão, por exemplo, é uma força descomunal, o cara não para. Não para. Eu falo sempre pro Carlão, Carlão, se jogasse com esse time, eu ia brigar com você o jogo inteiro, cara. Para de correr, pô. Tá ficando ruim pra mim, que só você corre. O cara corre demais, mas é um outro perfil. Aí tem a diferença técnica. Você vê o Thiago, você vê a diferença técnica, é gigantesca. É lógico que ele não vai correr tanto, é o tipo de jogador. E você também tem essa característica de ter essa qualidade técnica e tal, né? E aí, chegou bem pra estrear, né, cara? Estreou lá em... Lá em Velo. Eu sofri com eu sofri um pouco do ritmo, né? Porque como na Tombense não jogava tanto, e eu já venho da cirurgia também, então foi uma coisa atrás da outra, né? Aí eu pensei na Tombense, o ritmo de terminar vou jogar mais, e acabo na Tombense não jogando tanto. Aí eu fiquei 2 meses parado em casa. Aí eu venho aqui e começo a treinar. Aí uns amistosos e jogo não é a mesma coisa. Não. Tu sente o ritmo, aí acaba lá no... Eu lembro, deve ter dado 15 do segundo tempo, eu senti câimbra. Senti câimbra, já não aguentava mais. E por azar aquele jogo, o Dudu, que pra mim foi um dos melhores do Noroeste, nessa manutenção do Noroeste no Paulistão. Pra mim é um monstro de jogador do Miranima. Ele é substituído no intervalo, toma amarelo. E aí sobrecarrega você, né, cara? Porque ele é um cara que corre pra caramba pra todo mundo e tal. Dá pra ver. E o campo molhado, né? Depois começou a chover, choveu pra caramba. Aí complica tudo, né? Cãibra em tudo quanto é lugar, né? Pior que deu cãibra. E daí eu falei, eu vou ter que ganhar essa sequência, esse ritmo durante a competição. E acho que a grande pauleira pra você é que não teve descanso, né, Denner? Era quarta e sábado. Quarta e domingo, quarta e sábado. Não teve um descanso, cara. Ele jogou na quarta-feira, voltando com cãibra, puta de um jogo, ganhando lá do Velo. Aí já pega o Palmeiras no sábado, cara. Um sol, calor, estádio lotado. É complicado, né, cara? E daí não tinha o que fazer, né? Tinha que jogar e dar um jeito na recuperação, focar na recuperação e ajudar. Também teve um erro gigantesco, eu sempre falei isso. E eu queria te perguntar, o Noroeste começa muito bem, ganha do Velo, empata com o Palmeiras. Aí tem o famoso jogo contra o Botafogo, que é o jogo dos 2 dias, que, pô, aquela chuva no primeiro jogo, aquele dilúvio, você não sabe se vai ter, se não vai ter no dia seguinte, que é uma sexta-feira, você joga tarde, 3 horas da tarde, cara, na cabine não aguentava, imagina lá embaixo você jogando. Aí pra mim o grande erro, pra mim achei o maior erro do Noroeste no Paulistão, foi naquele jogo domingo em Campinas contra o Guarani, ter ido com o time titular. Ninguém abriu a boca, cara. Sei lá, você não chega e fala, professor, na boa, vamos colocar o... Eu até brinquei com ele antes do campeonato, cara. Esse campeonato era pra ter 2 times. Um pra jogar em casa, outro pra jogar fora de casa. Ele falou, eu vi você falando isso, acho que é uma ideia boa. Até achei que o Comério fosse até pensar em fazer isso. Ninguém fala isso, cara. É que não... pelo menos... Abre a boca. Pelo menos eu nunca vi isso, né? Você não ia chegar, bater na porta e falar... Todo mundo quer jogar, né? Quando tá tendo a oportunidade de jogar, ninguém vai querer. Você não acha que era um jogo... Então, mas já tinha conversado, né? Desde que eu cheguei, eu já tinha conversado com o André, que é o operador físico. Eu já tinha falado ao André, talvez eu vá sentir, por quê? Porque eu tô muito tempo sem o ritmo dele. Não, a gente já sabe disso. Mas você joga lá em... A gente já fala com o Comério. Você quase foi expulso. Lembra essa jogada? Você perde o tempo da bola, cara. Então, eu entendo, talvez seja complicado chegar para um técnico e falar, esse jogo eu não quero ir, cara, até porque você não é o Romário, você não é sabe, o Mbappé, beleza. Mas eu acho que o grande erro foi aí, até para tua recuperação, cara. Era uma semana, esse jogo não era tão importante, você tinha o jogo depois, quarta-feira em Bauru, sabe? Eu achei que foi o grande erro. Mas eles tinham o planejado, só eu não lembro o jogo.
Que daí ia começar a mesclar, tirar uns 3, 4 para conseguir ir descansando, né? Só que por fim o resultado não começou a vir, né? Não começou a vir os resultados aí Aí, beleza. Aí volto para jogar em Bauru contra quem que é? Acho que é a Ponte, talvez, e perde. acho que é não. Inter de Limeira? Inter de Limeira. Inter de Limeira. E empata. Porque a Ponte já Empata de novo. Empata de novo. Aí, cara, é contra o Corinthians no sexto jogo. Cara, todo mundo quer jogar, até eu quero jogar. Até eu quero jogar esse jogo. Então, pra mim, o grande erro era no quarto jogo, você tem que falar, ó, hoje não joga ninguém, Denner. E eu fiquei sabendo de outra coisa. Agora você pode falar, já foi embora. Foi quinta-feira o jogo contra o Botafogo. Quinta-feira, o dia do dilúvio. Na sexta tarde teve o jogo. Aí disse que no sábado, na hora do almoço, tá todo mundo lá no Alfredo de Castilho. Confere isso, confere, né? O jogo era domingo à noite, já tinha que estar sábado lá para fazer recuperação, não sei o que. Cara, é descanso, vai embora. Para mim, esse foi o grande erro. Eu acho que você não teria se machucado como você se machucou lá no. Você se machuca lá na Arena, contra o Corinthians. Contra o Corinthians, eu sinto a posterior no primeiro lance. No primeiro lance, você ficou Primeiro lance. um tempo inteiro, porque eu também Não, fiquei. eu também não ia sair. Eu também não ia sair. Eu joguei quase o jogo todo, né? Eu saí faltando 5, 10, eu acho. Eu não ia sair também. Eu ia Na hora eu tomo um anti-inflamatório, eu falei, não posso sair, não posso sair. Aí esquentei, deu comecei a dar uma alongada no jogo ali. Aí dá uma passada e volta pro intervalo, eu falo, ó, o intervalo tá um pouco dolorido, eu só enfaixo. Baixa a coxa e, tu quer sair? Eu falei, não quero sair não. Não vou sair também. Quero voltar. Eu falei, era pra descansar contra o Guarani. Não era pra descansar contra... Ninguém vai descansar contra o Corinthians. Vai chegar pro cara... Brinquei até com o Jadson lá, conversando do jogo. Falei, vocês atrapalharam o Noroeste. Por quê? Porque vocês vão mostrar o jogo pro Brasil inteiro. Você acha que eu não quero? Até eu quero jogar, cara. Todo mundo tem que ter contrato. Vai acabar amanhã o Paulista. Todo mundo vai ficar sem contrato. Então, todo mundo quer jogar. Eu acho que esse foi o grande erro. Talvez, se você não tivesse jogado esse jogo de Campinas contra o Guarani, a história seria outra. Aí você fica fora 3 ou 4 jogos. Daí eu volto, daí a gente joga contra a Ponte aqui. Aí no finalzinho do primeiro tempo, no escanteio, só que eu sinto a outra posterior daí. Eu acabo... Você força. Acabo jogando pro outro lado. Aí o primeiro jogo do Alan, né? Primeiro jogo. Aí eu falo, ó, não dá. Aí eu saio. Aí ali eu começo. Processo de recuperar, tentar recuperar o quanto antes. Só que daí eu vou tentando, quando eu tento treinar... Não dá. Sinto muita dor. Aí eu falo, não, quero fazer exame. Aí vou lá, faço exame e dá edema e inflamação na junção do glúteo da posterior. Aí isso que tava me incomodando, né? E o edema, né? Porque daí deu um edema um pouco... No começo deu um edema pequeno. Aí depois foi forçando e aumentou. Daí eu não parava. Aí eu acabei parando. Aí tentei recuperar, fui. Aí não viajei junto pro Bragança. Aí ficamos lá, em Bragança recuperando também, tratando, fazendo tratamento, a gente fica direto lá, né? Aí no Santos eu tento voltar, né? No Santos eu tento voltar, eu até tava bem, só que no meio do primeiro tempo ali, quando eu vou para dar um arranque, eu sinto uma coisa. Eu falei, não, mas acho que é da minha cabeça, não pode ser. Aí no final do primeiro tempo, quando a bola sobra, eu falo, não, agora eu posso tentar arrancar e arrastar. No contrato. Aí quando eu vou para arrancar, daí eu sinto mesmo. Eu sinto um estralo assim. Aí eu estranho, né? Aí peço pra sair, aí eu faço o exame e daí graças a Deus no exame não deu lesão. Pegou um outro músculo da posterior, só que deu edema, agravou. Pegou um edema maior, só que ele pegou 2 músculos e de novo a inflamação. Fora do último jogo foi puxado, né, cara? Não poder estar... Qualquer jogo, né? Ficar fora já é ruim, mas daí ali não poder estar o último, né? A emoção. E a emoção de jogar com essa vermelhinha 88? Ah, é bom, né? É bom, até me surpreendeu a energia, a cidade ser apaixonada, né? Por exemplo, comprou a ideia do clube de permanecer, de não vou só participar, eu quero permanecer e todo mundo em todo jogo lotado estádio, a diretoria, todo mundo a favor, né? Tentando dar o máximo de suporte para nós atletas para conseguir empenhar bem, né, o campeonato. Então acho que foi muito importante também o apoio do torcedor sempre, mesmo às vezes mal no jogo, a gente mal no jogo, não apoiando, não escutava vaia, não escutava nada.
dava um lance, cantavam mais forte ainda pra mostrar que estavam junto Foi com a muito gente. legal a participação. Então, Foi muito- foi muito legal. Falar, E no Paulistão 2026, que você estará, usa 8, não 88, tá? Deixa aqui já estou te avisando para você usar 8, tá? é que Manda um beijo para a filha primeiro. pra Anne, pra Isabelle, pro meu pai, pra todos os meus familiares que vão assistir, né? E pra minha esposa. Aí, Hein? bonitinho. A esposa gostou de Bauru. Gostou, A filhinha já tá, a Anne que tá aqui em Bauru já tá estudando. tá estudando, Então gostou. você já deixa aqui, né, tirar o segundo semestre, tá? E usa 8. Fechou? É que então, a 88 faz um bom tempo que eu já uso. Por isso que eu escolhi 88, né? Tinha 8, tinha 10, mas eu optei em escolher 88 faz um tempo que eu já uso. Não, usa 8, irmão. Vai por mim. Então 88, cada hora é uma contusão no lugar. Põe a 8. Talvez eu possa, põe possa a só que 8 daí enfim. a 8 eu machuquei no Novo Horizontino no joelho. Ó, esse é o Denner. Obrigado, irmão. O FIB Esportes de hoje foi com ele. Figuraça, meio campo, canhoto, bom de bola. Vai jogar esse segundo semestre. Pode esperar que você vai ver ele jogando por aí. E eu espero, sinceramente, que em 2026 ele vista de novo a camisa do Norusca para disputar o Paulistão Série A, Série A1 no ano que vem. Denner, obrigado, irmão. Não, eu que Todo agradeço. sucesso do mundo para você. Tua história é maravilhosa. Você é um cara nota 10. Obrigadão, E obrigadão. tá sempre junto. Obrigado mesmo. Agradecer novamente pelo convite. Que isso. Foi legal contar um pouco dessa história e agradecer, né, todos os torcedores que apoiaram a gente durante o campeonato. Então, espero que ano que vem seja igual, né? Tomara. FIB Esportes, semana que vem a gente está de volta. Valeu!